Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um GuiaCast, o podcast do Guia Saúde. E hoje vamos abordar um tema fundamental para a qualidade de vida, mas que é cercado de tabus, que é a fisiologia anorretal e os problemas relacionados à evacuação. E para nos guiar nesse assunto tão importante, nós estamos aqui com a doutora Gabriela Shelley. Ela é coloproctologista e ela é especialista nessa área. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E antes de começarmos nesse assunto tão fundamental, eu gostaria que a doutora se apresentasse. Então, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. É bom, muito bom falar sobre isso. Eu sou proctologista, meu nome é Gabriela Shelley, sou proctologista, sou formada aqui em Curitiba pela Universidade Federal do Paraná e fiz a especialidade de coloprocto lá em São Paulo. E lá em São Paulo, que tive a oportunidade de passar pela USP, nessa matéria aí de fisiologia no retal, que foi que eu me apaixonei. Uhum, Então, é minha área de preferência sobre o assunto. uhum, certo. E, doutora, por que é tão importante a gente quebrar esse silêncio sobre a saúde intestinal e as disfunções anorretais? Porque é um tema, assim, muito cercado de tabu. Tem muita Uhum, gente que sofre, assim, com isso e acaba sofrendo calado. Então, eu acho muito importante falar sobre o assunto para acabar normalizando os sintomas, o que que é problema, o que que não é. E isso acaba melhorando a qualidade de vida do paciente também. uhum. Ele é um tema que as pessoas elas têm dificuldade de compreender e de falar sobre ele também, né? Exatamente. E um problema muito comum é o intestino preso, né? A chamada constipação. Uhum. Quais são as principais causas dessa condição? E ela está sempre ligada à alimentação? Não, nem sempre. É o que é o comum, né, todo mundo pensar assim que: "Ah, se eu comer bem, se eu me alimentar ali, meu problema tá resolvido". Na maioria das vezes, sim. Uhum, Então a gente tem 3 causas principais de constipação. A primeira é a constipação de trânsito normal, que a gente chama. Então é aquele paciente que realmente mudando a alimentação, tomando mais água, vai ver melhora. Isso aí, uhum, assim, 85% dos casos ali vai ter alguma melhora. Segunda causa, que é muito comum também, é a obstrução de saída, ou defecação obstruída. Então é um intestino que funciona bem, absorve bem as fibras, ele propulsa bem as fezes, ele forma um bolo fecal, mas lá na saída, na hora de sair, o paciente acaba não conseguindo fazer o movimento certo. Então é como se você fizesse o esforço ali e não consegue evacuar direito, né. Então é o uhum. intestino que funciona, mas o movimento do assoalho pélvico não está adequado. Então tem algumas outras causas para isso. E a terceira causa, que é um pouco mais grave, a gente chama de constipação do trânsito lento ou inércia colônica, que aí já é um intestino que simplesmente não mexe, ele não propulsa as fezes ali, e é um paciente que chega a ficar assim 20, 30 dias sem evacuar, é um caso bem mais grave, Caramba. sabe. Nossa, chega a ter tudo isso? Chega a ter tudo isso. Aí não tem qualidade de vida nenhuma, são casos assim que às vezes precisa de cirurgia mesmo, Uhum. E isso é uma patologia. uma patologia. Uhum. E quais são os sintomas de alerta que indicam que a constipação pode ser um problema um problema passageiro? Assim, geralmente o paciente que já tem constipação, ele sabe mais ou menos quanto tempo que tem. Tem gente que chega na consulta e fala: "Ai, não, desde criança eu tenho problema para evacuar". Quando a constipação ela se torna um sinal de alarme, é aquele paciente assim que sempre teve o intestino que funcionou e de repente começou a ficar constipado. Entendi. Então isso já é um sinal ali que a gente precisa averiguar. Fora isso também, o paciente que tem sangramento nas fezes, então sempre teve o intestino mais lento, de repente começa a sangrar, ou um paciente que tem uma anemia persistente, que não acha causa, e junto com isso a constipação. Eh, Também paciente que ali que tem muito esforço evacuatório, ou que fica alternando entre constipação e diarreia. Então, tudo isso já é uma causa ali, já são sintomas que a gente precisa investigar e descartar outros sintomas, outras causas mais graves, né, de constipação. Uhum. Ah, perfeito. E como a constipação prolongada pode afetar a saúde geral e a qualidade de vida das pessoas?
Bom, a constipação por si só já é um tormento na vida do paciente, porque dependendo da quantidade de tempo que você fica sem evacuar, você vai acabar tendo sintoma. Como consequência da constipação, você eventualmente vai ter problemas orificiais, que a gente chama, que aí são as hemorroidas, as fissuras, até incontinência. Por exemplo, um paciente que passa uma vida inteira com constipação, às vezes lá na idade mais avançada, quando se torna idoso, ele pode evoluir com incontinência, com a perda ali da musculatura do assoalho pélvico. Uhum. Então, são basicamente esses problemas aí que podem estar relacionados à constipação. E assim, fora isso, é a vida social que você tem, porque aquele termo enfesado é real. Você fica muito tempo sem evacuar, você começa a ficar muito desconfortável, até sintomas assim psicossomáticos pode aparecer. Olha, Uhum. importante, porque ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala, e todo mundo acha que assim, eu tive o intestino preso a vida inteira, é normal. E aí, quando vê que o intestino começa a funcionar, percebe que a vida é outra, a vida melhora, Uhum. né? E outra condição que impacta profundamente a vida das pessoas é a incontinência fecal. E quais as principais causas, doutora? Então, a incontinência fecal é essa perda involuntária ali de gases ou fezes, né? Então, o paciente começa a perceber que começa a ter algum escape ali, seja de fezes ou começa a passar vergonha ali porque escapa episódios de gases e tal. Na maioria das vezes, a incontinência fecal, ela aparece mais na idade avançada. Ela pode estar relacionada a lesões musculares, que é muito comum acontecer em parto vaginal. Pode estar relacionada à cirurgia, né, orificial, que o paciente eventualmente fez durante a vida. Também está relacionada, assim, à obesidade, à diabetes, tabagismo, isso aí teoricamente pode ter relação. Causa neurológica, por exemplo, um paciente que um AVC, uma lesão medular, vai ter incontinência, vai ter sintomas de incontinência, ou a constipação crônica, como eu disse. Então, aquele paciente que passa a vida inteira ali com muito esforço para evacuar, é muito Uhum. comum, assim, que após os 60 anos começa a ter escape fecal, perda fecal. E existe um grupo de pessoas específico. Existe, mas não é regra. Uhum. Então tem gente assim que às vezes paciente que chega, por exemplo, jovem ou que nem teve parto vaginal e começa a ter sintomas. E nem sempre a gente vai achar uma causa, sabe? Uhum. E idade. Idade tem muita relação. Uhum. Então, isso é muito comum acontecer em pacientes mais idosos, porque com o tempo é muito comum a gente ir atrofiando a musculatura de qualquer parte do nosso corpo e o assoalho pélvico é a mesma coisa. E em mulher é pior, porque depois da menopausa, assim, geralmente 10 anos depois da menopausa, o que a gente vê geralmente é mulher de 60 anos mais. Aí começa a aparecer esses sintomas, que a musculatura vai enfraquecendo e vai piorando, sabe? Uhum. E a doutora falou sobre o assoalho pélvico, né? Muitas pessoas não sabem a importância dessa região e nem que ela existe, né? É. E qual que é o papel do assoalho pélvico na incontinência, e na evacuação? Então, o assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos que estão ali na nossa pelve, né? Uhum. Então, toda essa musculatura, ela sustenta os órgãos que estão ali, né? Bexiga, útero na mulher, e o intestino por si só. Então, na continência, a gente tem uma série de reflexos neurológicos ali que vão perceber o movimento intestinal e vão ativar essa musculatura na continência, né? E na incontinência, a mesma coisa, porque se você tá com essa musculatura ali toda flácida, vai acabar perdendo fezes. Na evacuação também é muito importante, porque você precisa estar com essa musculatura coordenada. Então, por exemplo, uma evacuação normal, a gente produz as fezes ali no intestino, Uhum. distende a ampola do reto ali, o nosso cérebro recebe a informação, tá na hora de evacuar. Então, é nessa hora que é o ideal o paciente procurar evacuar, né? Ir Uhum. para o vaso sanitário ali, porque nessa hora a gente vai conseguir fazer a prensa abdominal ideal e aí a gente vai conseguir relaxar essa musculatura do ânus ali, do assoalho pélvico. Uhum. Então, é uma coordenação, você precisa contrair o reto e relaxar o ânus, né? Então, esse é um problema que é muito comum também, que é aquela obstrução de saída que eu já comentei, sabe? Uhum. E quais são os sinais de que há uma disfunção no assoalho pélvico?
Normalmente o paciente já chega com essa queixa, ou da incontinência ou da constipação. E um sintoma, assim, que é muito comum a gente ver, que aí a gente já começa a pensar em disfunção do assoalho pélvico, é aquele paciente que chega falando que faz muito esforço para evacuar, que às vezes precisa fazer manobra digital, às vezes mulher precisa empurrar pela vagina, ou o homem precisa fazer como se fosse uma pressão digital do lado do ânus. Também a sensação de evacuação incompleta, então aquela você Uhum. senta para evacuar e tem a impressão que não 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 saiu saiu tudo. tudo. Uhum. Então isso já é um sinalzinho que liga ali pra gente para pensar nessa disfunção muscular mesmo do assoalho pélvico. Fora isso, a urgência evacuatória, né, que é aquela vontade, assim, que você tem vontade de fazer cocô e tem que sair correndo pro banheiro. Uhum. Se não tem a impressão, e às vezes acontece mesmo, de escapar alguma coisa. Também, dor perineal, né, não fora sintomas orificiais ali de hemorroida, fissura, mas uma dor ali que o paciente percebe que às vezes é mais interna. E também incontinência urinária, que pode estar associada também, junto com a incontinência fecal, a uma perda dessa musculatura. Ah, também. Também, né, Uhum. tudo aquilo está relacionado, então, às vezes para frente o paciente começa com uma incontinência urinária, né, Uhum. perde um pouquinho de xixi ali com esforço e tal, e para frente acaba evoluindo com incontinência fecal. Então já é um sinal ali, Uhum. mulher, né, que, sei lá, teve muita gestação, e aí começa a perceber que tosse, escapa um pouquinho de xixi. Aham. Essa hora é bom a mulher procurar ali a ajuda de fisioterapia pélvica, ou mesmo médica mesmo, para ir começando a trabalhar essa musculatura. Ai, perfeito. E como que é feito o diagnóstico desses distúrbios da fisiologia anorretal? Tem exames que são feitos? Tem exame. Então, assim, essa avaliação sempre vai começar no consultório. Não Uhum. adianta ir pular direto para querer fazer exame. Então, no consultório, que a gente vai avaliar no exame físico, sempre o toque retal é muito importante para a gente descartar outras causas ali, como câncer, por exemplo, de reto e ânus, às vezes pode Uhum. evoluir com incontinência ou constipação. E no toque, por isso que o toque é tão importante. Eu achei que era só homem que fazia toque. Não, senhora, não. Chegou no meu consultório, já ganhou de graça lá no toque retal. Mas é muito importante, a gente consegue perceber muita coisa no toque, Uhum. principalmente a questão de tônus do músculo. Então, se tem um tônus adequado ali, no toque a gente já percebe, ou pede ali para o paciente, ai, tenta apertar, tenta relaxar, a gente já consegue perceber se tem alguma incoordenação ou outra coisa assim. Uhum. Aí, fora isso, dependendo ali da avaliação no consultório, os exames que a gente mais vai usar na fisiologia, o mais importante para mim é sempre a manometria no retal. Então, é um exame que a gente usa uma sondinha, essa sonda ela mede a pressão. Então, põe a sonda no canal anal ali e mede a pressão que a tua musculatura está fazendo. Durante o exame, a gente pede para apertar bem o bumbum ou fazer o movimento de empurrar a sonda, né? Como se fosse Uhum. evacuar. É um exame super chato de fazer. Mas é um exame que fala muito sobre o assoalho pélvico pra gente. Existe também o ultrassom endonal. O ultrassom é um ultrassom mesmo, com um transdutor ali, e ele é importante para avaliar lesão muscular. Então, uma paciente que teve um parto, por exemplo, que teve lesão muscular, né, que distende tudo aquela musculatura ali no parto, a gente consegue ver se teve alguma lesão ali parcial, completa, ruptura dessa musculatura. Com o ultrassom, a gente consegue avaliar isso também. Outro exame que é mais específico, assim, mas também é muito útil é a defeco-ressonância ou defecografia. Também é chatíssimo de fazer, porque você vai evacuar num aparelho de ressonância. Uhum. E aí, no aparelho, Ah, tem que fazer no aparelho. não é aquele aparelho convencional, né? Mas ele vai fazer o exame durante a tua evacuação. Aí a gente consegue ver certinho o movimento ali do intestino. Meu Deus. Existe. E é maravilhoso, assim, é maravilhoso que eu gosto. Mas é um exame muito legal de ver, porque tem uma série de problemas ali que acontece do ânus para cima que pode impedir a evacuação. Olha E só. nesse exame a gente vê. E aí, fora isso, também um exame que ajuda muito é o tempo de trânsito colônico, o raio-x de trânsito colônico. Que é aquele exame que a gente usa para ver aquele inércia colônica que eu comentei no começo. Que Uhum. é aquele intestino super espástico que não mexe.
E aí, nesse exame, o paciente ingere marcadores intestinais, marcadores que é o que vai aparecer no raio-x. Entendi. Às vezes manda manipular, às vezes tem pronto, mas aí você vai fazendo o raio-x. Toma o marcador, faz o raio-x no terceiro, no quinto, no sétimo dia. Para ir examinando, ver a posição que estão esses marcadores ali no intestino. Uhum. Então, por exemplo, naquele caso lá que o paciente fica 20 dias sem evacuar, às vezes no sétimo, no 10º dia, os marcadores estão todos lá no comecinho do intestino. Ele não consegue evacuar nada depois de 10 dias, sabe? Caramba. Então, também é um exame simples, assim, teoricamente simples, que fala muita coisa. Eu acho que esse é mais fácil de fazer, né? Mais fácil. Se for comparar ali Porque eu com fico os pensando, a outros, pessoa que já tem dificuldade de evacuar, se ela tiver que evacuar, imagina. não, Na eu acho que ela frente não vai dos outros não vai conseguir. conseguir. E o exame que eu mais faço, que hoje de manhã, inclusive, estava fazendo esse exame, é a manometria. A manometria, assim, a gente até tenta deixar o paciente mais à vontade e assim, dá para tirar várias conclusões, mesmo com o paciente mais desconfortável. Mas a questão da manometria é que você faz o exame deitada de lado. Uhum. Então, não é aquela situação que tá imitando uma Tã. evacuação, né? Aham. Mas, assim, é rápido, eu acho mais rápido de fazer. Pra mim é muito fácil, porque eu tô lá no computador olhando. Pro Sim, paciente é terrível, né? Mas é terrível. muito rápido. Uhum. Então, assim, na minha prática, o que eu mais utilizo mesmo é a manometria. Manometria. Uhum. Ai, eu não acho legal. Eu ia falar que legal. Não, Ah, não é não, é legal. legal. Mas nunca diga nunca. É. Quais são as opções de tratamento clínico para intestino preso, incontinência fecal e disfunções do assoalho pélvico? Bom, tratamento clínico para constipação é o que assim, a maioria da população já sabe. Então a gente tem uma escadinha para subir na constipação. Mas assim, a base do tratamento é dieta. É dieta, é exercício físico e é a ingesta hídrica de água, né? Uhum. Então, se a população em geral soubesse o quanto faz milagre isso, não ia nunca precisar de medicação. Mas claro que às vezes tem casos ali que o paciente faz tudo ali e não consegue viver sem medicação. Na medicação, os laxantes também tem uma série de laxantes ali que a gente usa mais. A gente sempre vai preferir os formadores de bolo fecal, que são as fibras intestinais, né? Que tem dos mais naturais ali até os mais sintéticos, mas psyllium, chia, aveia, todos esses grãos aí ajuda muito, né? Mas daí esses têm que tomar muita água, né? Muita água, porque ele vai formar o bolo fecal. Se você não Uhum. hidratar aquele bolo fecal, vai fazer efeito contrário, às Uhum. vezes até piora. Aí, subindo daí, a gente vai ter os laxantes osmóticos, que são os laxantes mais leves, digamos assim. Eles vão puxar a água ali para a luz do intestino. E aí, além disso, os laxantes irritativos, que são aqueles comuns, assim, de farmácia. E é o que é mais prejudicial, E que sabe? são desconfortáveis, né? As pessoas É, reclamam, né? Que sentem muitas exatamente, dores. são esses. Aham. Porque ele irrita, ele vai provocar cólica, e aí você vai no banheiro, é aquele tragédia, um estrago ali, porque Uhum. você evacua tudo, que não é o objetivo. O objetivo é sempre colocar um ritmo. E é muito comum, às vezes, você toma essa medicação, o paciente evacua tudo que tem no interior do teu intestino. E aí vai levar um tempo até encher de novo, né? Formar a fezes de novo. Uhum. Aí o paciente já pensa, 3, 4 dias. Ai, nossa, tô aqui sem evacuar já 3, 4 dias, vou tomar de novo. E aí começa Uhum. um ciclo. E com isso vai a microbiota do intestino, tudo Estraga tudo. estraga tudo. Então, a medicação é importante, mas precisa do acompanhamento médico, né? Uhum. Aí a questão da constipação. No caso daquela obstrução de saída, da incoordenação da pelve, o pilar do tratamento é fisioterapia pélvica. Uhum. Então é o que é mais importante. É como na fisioterapia é como se você aprendesse a evacuar de novo. Então no desfraude, às vezes tem gente que lá no desfraude já desaprende a evacuar, porque começa essa incoordenação. E É na por causa dos traumas que acaba tendo exatamente. também, né? O desfraude é uma fase muito importante Terrível. na Não, e vida da criança. terrível se acaba acontecendo um trauma, né? Porque daí vai levar pro Exatamente. resto Pro da resto da vida. vida. É muito comum isso. Na infância tem, nossa, vários problemas que podem estar relacionados a isso.
Mas a fisioterapia é o mais importante mesmo. Aí na fisioterapia também é chatíssimo, mas faz milagre. Quando é uma fisioterapia bem feita ali, faz milagre. A gente às vezes precisa usar o biofeedback, que é como se você retroalimentasse o teu cérebro. Então a gente faz com a sondinha, com um balão ali no ânus, e você vai acompanhando no computador o movimento que a tua musculatura tá fazendo. Uhum, E aí a fisioterapeuta vai te orientando, ó, isso tá certo, isso tá errado, e teu cérebro vai aprendendo, sabe? uhum. Olhando o biofeedback ali, que você vai aprendendo a evacuar de novo. É, Existe também algumas indicações ali para cirurgia, no caso de incontinência. Então, tanto na obstrução de saída quanto na incontinência, a fisioterapia é pilar, é o primeiro que você vai fazer. Uhum. E assim, melhora em maioria dos casos, uma fisioterapia bem feita. Caso de lesão muscular, às vezes tem indicação aí de cirurgia. E aí a gente vai tentar reconstruir essa musculatura mesmo. Maioria das vezes tem uma resposta ok em 5 anos. Depois de 5 anos, a gente Nossa. começa a ver que o paciente já começa a perder de novo. Então, o Uhum. ideal, a principal indicação é em lesão muscular de parto, Ah, parto entendi. vaginal. E quanto antes a gente fizer, melhor são os resultados. Uhum. Mas realmente é exceção. Tratamento cirúrgico é exceção. Exceção, Uhum. né? A fisioterapia já resolveria. É o que a gente espera, sabe? Uhum. E existem procedimentos ou cirurgias que podem ser indicados para casos complexos ou que que não respondem ao tratamento clínico, que é o que a doutora É o acabou que eu de estava falar. comentando. Então, essa questão da incontinência ali, pensando na incontinência, a cirurgia ali de reconstrução da musculatura pode ser uma indicação. Hoje em dia existe também um estimulador sacral. Então, eles implantam ali na região sacral, na região onde emite a inervação ali dessa musculatura da pelve, e ele fica estimulando, mandando sinais. É um tratamento caríssimo, não é fácil de conseguir, mas existe indicação bem específica para isso. Quando ele é bem indicado, funciona bem, sabe? É como se você recuperasse a inervação ali e o teu músculo voltasse a funcionar. Para constipação, pensando em constipação, né, do intestino preso, a indicação cirúrgica mesmo seria lá naquela causa de inércia colônica, Uhum. aquele intestino que tá lá, Não se movimenta. não se movimenta. E aí, nesse caso, a indicação é de remover todo o intestino grosso, o Ah, cólon. Então, é uma cirurgia enorme. A gente vai sim, indicar também em últimos casos, porque sim. ela também pode trazer muitas comorbidades, né? Uhum. Então, a gente remove todo o intestino e você vai ficar só com o ilho, o intestino fino. Aí a gente emenda o ilho lá no reto, você pode evoluir com diarreia crônica também, que também não é uma vida fácil, sabe? Uhum. Então, pensando em disfunção de assoalho pélvico, constipação, incontinência, o tratamento cirúrgico é sempre exceção. E assim, uma dúvida minha. Hum. É, qual que é o benefício, não, malefício, na verdade, né? Os problemas, por exemplo, de uma pessoa que tem incontinência, né? E dos problemas de uma pessoa que tem também esse intestino preso, né? Essa constipação. O que que pode acarretar na saúde da pessoa? Bom, o maior prejuízo, tanto em um quanto no outro, é psicossocial. Então, a incontinência, o paciente acaba se privando de muita coisa. Uhum. Então, tem mulher ali que às vezes já com 50 anos já não pode sair de casa, porque você não sabe quando vai acontecer um acidente ali. Que terrível. É terrível, né? E a constipação, a questão da constipação é mais do desconforto. Existem alguns estudos que dizem que a constipação é um fator de risco para câncer a longo prazo, né? Para câncer de intestino. Mas não é nada assim que a gente chega e fala, Comprovado. comprovado que Uhum. quem tem intestino preso vai ter câncer de intestino. Não é nada disso, sabe? Mas o que eu mais vejo em prática clínica mesmo é psicossocial. Incontinência, então, é E terrível. sobre a absorção de nutrientes, essas coisas afeta? Assim, o cólon, que é o intestino grosso, a maior a participação dele na digestão é a reabsorção de água mesmo.
Então, a absorção de nutrientes, ela vai acontecer a maior parte no intestino fino. Ah, Então, teoricamente, não tem nada a não. ver. Você não vai Uhum. ficar desnutrida, ou tem gente que acha que, nossa, engordei demais porque meu intestino não funciona. Então, Então é não, tudo mito isso aí. mito. Aham. Com certeza, mito. Nós já vamos chegar nas partes dos Um dos mitos. mitos tem isso também. Mas nós temos algumas perguntas dos nossos ouvintes, né? Hum. E a primeira delas é a Ana. E ela diz assim: tenho intestino preso há anos e já tentei de tudo. Existe algum tratamento que realmente funcione a longo prazo? Assim, cada caso é um caso, cada Uhum. intestino é um intestino. Então, às vezes, o que eu como me faz mal, o que você come já é outra coisa. Então, é difícil a gente falar assim a longo prazo, porque é muito comum a gente ver, às vezes, precisar de medicação, o paciente, nossa, melhora muito, outra vida. Dá um ano aquele paciente volta, porque Hum. perdeu a resposta. Uhum. Então, como eu digo, o ideal é sempre achar a causa para tratar certinho a causa. Então é difícil falar assim, ai, a longo prazo vai mudar a minha vida, você vai tomar isso aqui e nunca mais vai ter problema. Para ninguém eu falo isso. Porque quem tem intestino preso sabe que às vezes isso é uma coisa que vai lidar para o resto da vida. É. Às vezes pode estar relacionado a síndrome de intestino irritável, que é um problema crônico, que vai, volta e meia, vai ter incômodo. Às vezes pode ter relação com supercrescimento bacteriano, que também pode fazer alguma estase ali, cobristase. Eh, e assim, a alimentação, né? Tudo tem a ver com alimentação. Tem muita gente também que eu vejo chegar no consultório fala assim: ah, eu tinha um intestino que funcionava super bem. Eu engravidei e meu intestino mudou. Ou então, chegou na menopausa, meu intestino mudou. Então, tem várias alterações ali hormonais, de estresse, da ansiedade, tudo isso tem relação. Então, cada caso é um caso muito Muito específico. específico, Não né? tem como a gente falar assim, ai, milagre, toma aqui esse E é milagre. uma Não vai questão de ser. teste daí também, né? E Exato, testando, né? Ah, vou mudar minha alimentação para ver o que que pode estar causando né? Que tá prendendo meu intestino. exatamente. Tem gente assim que, quando descobre o problema com lactose, porque a lactose ela pode tanto dar diarreia, né, quem tem intolerância, como pode prender. Uhum, Descobriu ali, tirou a lactose da vida, muda a vida. Já é uhum. o intestino que funciona bem. E aí volta e meia vai entrar em contato com a substância e vai ter crise de novo. Pois é. É muito específico, né? Exatamente. É, eu já ouvi dizer assim, ó, pessoas que falam que comem banana prende, Prende. mas já vi gente que solta. E daí? Exatamente. E assim, hemorroida, por exemplo. Hemorroida é uma coisa também que cada um tem. Todo mundo chega pra mim no consultório e fala assim: "Ah, o que que eu tenho que tirar da minha dieta ali pra. Eu fico, não sei, porque eu já ouvi amendoim, cerveja, a pimenta, né, que é um clássico, carne de porco, embutido. Então, cada intestino vai ter uma resposta completamente diferente. Então, não Uhum. tem medicação, não tem alimento que faça uma cartinha, né, uma receita de bolo ali vai dar certo pra todo mundo. Não É. tem. E testando mesmo, né? Exatamente. A Joana escreveu: depois que tive meu filho, sinto que perdi um pouco do controle das fezes, principalmente quando faço esforço. Isso é normal ou pode ser incontinência fecal? Não pode ser incontinência fecal, como eu falei várias vezes aqui do parto vaginal. Então, é muito comum ter lesão muscular no parto. Eu não sou assim, não vou ficar aqui pregando contra o parto, né? Deus me livre. Mas a maioria das vezes não acontece lesão nenhuma. Mas quando tem lesão, a gente tem duas musculaturas ali no entorno do ânus, Uhum. que é o esfíncter interno e o esfíncter externo que fica por fora. Quando a gente aperta ali o bumbum, é esse que a gente comanda. E esse esfíncter externo, ele tá muito próximo ali da vagina, né? Às vezes, no parto, o paciente precisa fazer a episiotomia, aquele corte, ou tem uma laceração muito grande, vai lacerar esse músculo também. Hum. Então, às vezes, acontece de perder totalmente a musculatura e fazer até uma comunicação ali com o reto, que são os casos mais graves. Repetindo, é a minoria, né? Mas quando o paciente sai do parto normal ali depois de um tempo e percebe incontinência, escape, às vezes escape de fezes pela vagina, tem lesão muscular e precisa investigar. Caramba. Porque o tempo de lidar com isso é o puerpério ali, é o pós-parto. Quanto antes melhor, começar a fazer tratamento ali, melhor vai ser a resposta.
10 anos depois já vai ser uma resposta totalmente diferente, Sim, né? é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. A Carla pergunta: existe algum exercício ou técnica que eu possa fazer em casa para fortalecer o assoalho pélvico e melhorar a evacuação? Existe, a gente chama de exercícios de Kegel. Então é uma coisa que dá pra fazer em casa. Quem já às vezes percebe alguma coisa aí já é bom ir fazendo um treinamento. Então é como se fosse uma musculação mesmo. A mesma musculatura que a gente tem no braço, vai na academia e treina, ali no ânus também tem. Então consiste em você apertar o bumbum, né? Aperta bem ali, conta até 5, relaxa, espera uns 10 segundos, aperta, segura apertado, conta até 10, relaxa. E o ideal é que você repita isso. Faz assim, pelo menos umas 5 a 10 séries ali, umas 3 vezes por dia. Já é Uhum, um movimento que vai mexer com a tua musculatura ali. Que às uhum. vezes é o que você vai treinar ali na fisioterapia. E em casa é o que dá pra fazer. Ajuda já bastante. Ai, perfeito. E agora nós vamos falar sobre mitos e verdades, Hum. doutora. Vamos desmistificar algumas ideias comuns. É verdade que tomar laxante todos os dias resolve o problema do intestino preso? Isso é um mito ou é uma Ah, verdade? é mito. É mito, porque como a gente já falou, tem que ter uma causa. Você tomando medicação ali, você tá maquiando o teu problema. Você vai Uhum. no banheiro, evacua ali, normal, você sente um alívio, mas o teu intestino vai continuar com o mesmo ritmo. Então, é um mito. Isso aí não adianta achar que só o laxante ali vai resolver teu Vai problema. resolver. E as pessoas mais velhas, elas tinham o hábito de tomar muito laxante, né? Uhum. Eu acho que deve ter causado um dano, acaba causando um dano também isso, né? O que eu mais vejo é paciente, assim, que teve, velhinha, assim, que teve a vida inteira, usou o laxante a vida inteira ali, sempre com esforço para evacuar, chega no meu consultório com incontinência. Olha. Então, fez força, força, força e acaba ficando com incontinência. Outra coisa que pode acontecer é a melanose coli. Então, esses laxantes irritativos, que antigamente usava demais, Lactopurga, Almeida Prado, não sei se pode falar a marca aqui, Não pode. você fica com o intestino todo escurecido. Ele faz assim como se fosse um animal print ali. E isso é um sinal de irritação crônica da mucosa, inflamação Uhum. crônica da mucosa. Também é muito ruim, porque você acaba deixando a tua mucosa ali num estado ali que já a absorção não vai ser a mesma. O processo inflamatório ali pode levar a outras consequências também. Uhum. Que perigoso. Perigoso? É verdade que a incontinência fecal é uma condição inevitável com o envelhecimento e que não há nada a fazer? Isso é um mito ou é uma verdade? Não, é mito. Isso é bem comum também a gente ver no consultório, porque o paciente não fala. Às vezes ele chega lá falando sobre outra coisa, aí quando você pergunta, aí, ai, sim, eu tenho escape fecal ali. Então, eles tá incutido ali na cabeça da população que, é normal. Normal, Uhum, tô perdendo fezes aqui, normal, e não é. Então tem tratamento e dá para melhorar bastante. uhum, Principalmente quando a gente pega no começo, que o paciente ainda tem uma musculatura ali que vai responder bem, uhum, então é mito isso aí. E para evitar, né, precaver isso aí, o ideal é a fisioterapia pélvica, são os exercícios pélvicos mesmo. uhum. E prevenção, tem? É mais esse lado assim da musculação e tentar botar o teu intestino num ritmo. Uhum, Que algumas causas ali a gente vai conseguir prevenir, uhum, né? Outras já não. E a questão do parto vaginal ali também, a fisioterapia pélvica é muito importante. Você fazer antes, né? E depois do parto ali também ajuda muito. uhum. Perfeito. Doutora, e para a gente encerrar, qual é a mensagem final que a doutora gostaria de deixar para os nossos ouvintes? O que eu acho que é mais importante é você, né, quem tá sofrendo com isso, é não normalizar. Então, se tá te incomodando, como é um assunto cercado de tabu, todo mundo morre de vergonha, homem, então, meu Deus, é o fim do mundo, sabe? É importante você ir atrás de saber se tá normal, não tá, se tem como resolver, não tem, porque não tem por que você ficar sofrendo por vergonha, por medo de ter que fazer um exame. Então, falar sobre isso eu acho importante para normalizar mesmo, para Uhum, conscientizar que pode ser um problema ali que
tenha consequências mais graves e pode ser um problema que tem solução fácil. Então não precisa ficar sofrendo sobre isso, deixar de ser um tabu. Entender que o intestino, o ânus ali, faz parte do seu corpo, como sua boca, seu nariz. Então precisa Uhum. procurar tratamento igual, né? Perfeito. Doutora, obrigada mais uma vez. De nada. Obrigada por ter esclarecido tantas coisas e a gente falar de uma maneira simplificada, né, sobre esse assunto que acaba sendo um tabu, né, para muitas É, pessoas. As pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Falamos a respeito também dos exames, né, e que são fundamentais e que a gente não precisa ter vergonha, né, de tudo isso. Afinal de contas, é fisiologia do nosso corpo, né? exatamente. Então, muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Obrigada. É Não